Eu acabo sempre emendando Você vai ter um que estar em romance. cima, né, cara? Você tem que estar em cima pra poder também garantir que vai... Sim, Mas o lance é isso que você ia concluir, porque você tá emendando um no outro. Você sim. não tá tendo um tempo pra Você parar escreve por ano, cara? Sai quase um livro por ano ou é impressão minha? Geralmente é um livro por ano. Mais ou menos um livro por ano, mas aí a publicação é de 1 ano e meio, mais ou Aham. menos, porque não é só escrever, né? Tem que ter revisão, tem o processo que eu tô aqui, por exemplo, divulgando, lançando os livros. Nesse momento eu não estou escrevendo, não estou no meu escritório em casa escrevendo, então também tem os meses de lançamento. Então, na prática, é 1 ano e meio por Então, você ali. tem uns livros pra frente aí, então. É, porque o Santo Guerreiro é uma trilogia, né? Então o próximo vai ser justamente o terceiro da trilogia e tal, né? Mas é porque o problema, entre aspas, que eu descobri, essa coisa de adaptação para fazer para quadrinho, eu descobri que o que eu realmente gosto, cara, é escrever prosa, escrever romance, escrever... E eu acabo sempre emendando um projeto desse no outro. Né? Eu já estou comprometido para o próximo ano, que é o último livro, né? Dessa trilogia. Mas talvez depois eu escreva um outro romance também, emende em alguma outra ideia, entendeu? Você já tem um negócio de beliscando de outra coisa já. Vários, né? Caralho. Fica sempre vários, né? Fica Não, sempre vários. Isso é do caralho, que bom, É. né, mano? E eu tenho muito essa coisa de cada vez mais eu vou descobrindo que é o que eu gosto, sabe, cara? E é um processo angustiante também, porque você escrever prosa, escrever romance é um negócio muito... Eu acho que muito difícil ter uma carga, né? Você se esforça demais, né, cara? Demora pra você escrever, pelo menos comigo é assim. Tem Demora pra escrever, demora pra ver o resultado. É muito longo, né, a entrega, né? Isso, Você reescreve muito? muito. Pelo menos 20 vezes. Pelo menos 20 vezes. nossa, que agonia. Tem uma frase que eu adoro, eu não lembro de que escritor é. Eu tava tentando lembrar, não consigo lembrar. Mas tem uma frase de um escritor conhecido que ele fala que o autor publica os seus livros para se livrar deles. Porque enquanto Cara, ele não isso é muito publica, verdade. cada vez que ele lê, ele muda alguma coisa. Isso é muito verdade, é muito verdade. E ainda bem que eu tenho prazo. Ainda bem que eu tenho prazo. Senão, você... Eu tava reescrevendo a Batalha do Apocalipse Ainda até tava hoje. aí, é. Eu acho isso prejudicial pra caramba, cara. Você voltar numa ideia que você... Claro que você também não pode... É o meio do caminho, né? Você não pode também deixar uma coisa que você escreve uma vez só e pronto. Tá, vai ficar ruim. Você tem que trabalhar no texto, tudo. Mas, ao mesmo tempo, chega um ponto que se você continuar trabalhando, você começa a deturpar estragar. isso. É. E Você aí, começa a estragar a tua ideia inicial, É. que se pá era genial. Se Isso. pá era foda, e você começa a olhar, aquele cara teve a ideia genial, a pessoa que você era 2 semanas atrás. perfeito, perfeito. Não, E aí você começa, a gente tem esse problema com stand-up, né? Porque Isso. quando eu escrevo texto de exatamente stand-up, isso. eu tenho um problema que toda vez que eu releio, eu quero reescrever coisas. Exatamente. Eu arrumo coisa. Aí eu tenho pra mim na cabeça que assim, eu escrevo a primeira vez, eu dou uma ajustada, vou fazer em palco já. Eu já não mexo mais. Sim. Aí do palco eu volto, arrumo um pouco. Não mexo mais de novo. Eu só mexo no palco. Eu não fico... Porque se ficar, toda vez que eu parar pra olhar, eu sou outra pessoa, tô com outra cabeça, eu vou fazer de novo, entendeu? Tem gente que, inclusive, reescreve livros que escreveu há 20 anos. Cara, eu acho isso, particularmente, com respeito a quem faz também não sou dono da verdade, né? Mas eu acho ruim, cara. Porque há 20 anos você era outra pessoa. É, mudou muito. Né? O mundo mudou, você mudou. Claro, cara. Sabe? Mas a partir do momento que você publica, você registrou, aquilo lá é um relato de uma época da tua vida. Por mais que seja uma ficção, tudo aquilo lá é um relato de um momento que você está vivendo. Isso aí. Tá? O seu processo de escrita, quando você começa a escrever uma história, você já sabe exatamente aonde ela vai terminar? No meu ou a caso, história... sim. Ah, No meu caso, sim. Mas realmente depende muito. Tá? Depende muito do autor. Tem autor que não consegue escrever dessa maneira. Eu só consigo escrever com o roteiro. sabendo o que vai acontecer, sabendo para Cara, onde aquela história... Não só para onde ela vai, mas todos os capítulos eu tenho roteiro, eu sei o que vai acontecer em cada capítulo. Aham. Posso mudar um pouquinho? Posso, mas eu tenho uma bússola, né, para chegar naquele lugar. A maneira como eu encontrei. Porque antes, no começo, quando eu era amador, eu escrevia sem o roteiro e eu descobri que eu parava no meio e tinha que esperar uma semana para vir a ideia e aí perdi o fio da meada. Então as histórias se perdiam. Perdi entendeu? o embalo, né, cara? Então eu descobri que
No meu caso, eu preciso fazer o roteiro. Quer dizer, o roteiro de cada etapa da história. Não só saber o que vai o final, mas saber todas as etapas direitinho e tal. Agora, isso aí é só um método. O Stephen King acha que é péssimo isso, que ele nunca conseguiria escrever dessa maneira. Bernard Cornwell também é outro que não escreve assim. Então, assim, vai vendo. Eu digo que também, a galera que está começando vai tateando, né? Eu encontrei na tentativa e erro isso. Foi uma tentativa e erro de não conseguir terminar a história. O que está acontecendo? Aí eu fui testando, então preciso saber e tudo. E no meu caso é assim.